Ô, Thales, Bolsonaro não tinha razão, né, que foi até a justificativa aqui que a defesa falou para Mônica, né? Não tinha razão para suspeitar minimamente, de que ele poderia ser preso. Bolsonaro não tinha essa razão, quer dizer, Os- cola essa desculpa, ô Thales? o entorno do Bolsonaro, é, na época, via duas razões, no mínimo, para Bolsonaro poder ser preso. Uma, a retenção do passaporte. A retenção do passaporte era um sinal de que ele poderia ser preso. Isso era visto pelos aliados dele, todos. É, outro sinal, outra coisa que assustava, era o carnaval. Por quê? Porque no carnaval a mídia vai estar ocupada de falar das festas, etc. e tal. Se ele for preso, vai ter menos espaço, vai ter menos reação popular a uma prisão dele. Era esse o temor no entorno do Bolsonaro. E o Bolsonaro, cá para nós, a gente conhece o Bolsonaro é um paranoico, ele qualquer coisa, e é medroso. Qualquer coisa. Então, essa versão, como diz o Josias, essa versão dos advogados dele não para em pé. De que ele não tinha motivos para. Ele, pessoalmente, para quem conhece o Bolsonaro, ele tinha motivos de sobra para temer a prisão. E esses dois são dois motivos que eu me lembro que eram apontados pelos aliados dele na época. Olha, reteve passaporte, pode ser preso a qualquer instante, e carnaval, a mídia vai estar ocupada de outro assunto. Era evidente. Mas ah, o Bolsonaro é assim e a defesa dele segue esse mesmo passo. Nega o óbvio o tempo inteiro. Se ele for, Bolsonaro, se for pego com uma amante na cama, ele vai negar. Vai dizer: não, não, não é nada disso, vocês estão enganados. Qual é o problema de eu estar deitado com uma senhora do meu lado na cama? Qual é? Qual é o crime? O que eu fiz? Fiz nada. É isso. Agora resta saber, Mônica, como é que isso vai ficar na diplomacia entre Brasil e Hungria, né? A gente acompanhou logo que saíram essas imagens e toda essa repercussão, foram chamados lá no Itamaraty, né? Ele saiu em silêncio. Você acha que deve ter algum passo além disso? O governo Lula deve se preocupar com isso, deixar rolar? O que você acha que deve acontecer no desenrolar desse lado, né, de relações diplomáticas? Eu acho que o governo quis manifestar a sua insatisfação. O presidente da Hungria, Viktor Orbán, já fez postagens apoiando o Bolsonaro, e não são comuns, né, assim, postagens de apoio quer dizer, de um presidente no cargo, como o Viktor Orbán, apoiar o opositor do atual presidente de outro país. Então já há um descontentamento do Brasil. Agora, a Hungria, ela apesar de ter uma comunidade grande no Brasil, né, de ter, enfim, de ter amizade entre os dois povos, não é um país assim com o qual o Brasil se preocupe tanto, mas quis manifestar esse descontentamento, né, Fabiola? Agora, é curioso essa questão de hipótese de asilo ou não do Bolsonaro. Isso quando o Lula estava sendo processado e estava para ser preso, e todo mundo já sabia que ele seria preso, no caso do Lula, porque já ia para julgamento no Tribunal Regional Federal do Paraná, existiu também, no entorno do Lula, uma discussão sobre a possibilidade dele pedir asilo, no caso ao Uruguai, né? Eu me recordo dessa história, o Lula tinha feito uma viagem para o sul do Brasil, Verdade. e muitas pessoas, e pessoas que até falaram para mim, que deram esse palpite para o Lula, falaram: você tem que atravessar a fronteira. E o Uruguai receberia, apesar do governo lá já não ser do Mujica, apesar de ser um governo já não tão amistoso a uma corrente de esquerda, eles receberiam o Lula, dariam a ele o asilo, e ele de lá ficaria esperando o fim do processo e o julgamento e talvez a nulidade das suas condenações. E o Lula se negou, né? Falou que não ia sair fugido do Brasil, porque ele sabia das dimensões morais, das dimensões políticas, né? De ele sair correndo do Brasil. Então, essa é uma discussão
que a gente não pode imaginar que não exista hoje no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Há pessoas que acham que esse discurso de que ele é perseguido, de que nós vivemos uma ditadura judicial, justificariam a retirada dele do Brasil e ele fora aguardando uma reversão desses inquéritos e de eventuais condenações, lembrando que ele não está condenado. Mas seria para a imagem dele um desgaste horroroso, total. Então, obviamente que não há nenhum consenso em relação a isso, né? Mas imaginar que essa é uma hipótese que não passa pela cabeça de ninguém ali no entorno do Bolsonaro é irreal, é ilógico, como diriam eles mesmos, né? Agora, daí a concretizar, daí ele sair de fato, já são outros 500, né, Fabiola? A defesa nega peremptoriamente, diz que ele tem colaborado com a justiça, que todas as intimações ele obedece, que quando houve busca e apreensão ele não resistiu a nada, que ele vai aos depoimentos, mesmo que seja para exercer o direito de ficar em silêncio, que quando ele foi à Argentina, que não precisa nem de passaporte para ir para a Argentina, ele comunicou que estava indo, mesmo antes da retenção do passaporte, enfim. Então, obviamente que a defesa, pela parte técnica, é totalmente, frontalmente contrária a qualquer possibilidade nesse sentido, porque sabe que ela é um desastre, né, Fabiola?